E agora nós vamos, você que já é assinante da Gazeta ou você que já é esperto, já se ligou que tinha promoção, foi lá e cadastrou, já leu esta matéria falando dos vices. Já leu a matéria que mostra todos os bastidores dessa busca desesperada por um vice, sendo que o Brasil é o país que tem mais vice fura-olho, em que o vice é mais importante. O que será que realmente está acontecendo nos bastidores? Será que Jair Bolsonaro realmente liga de manhã, de tarde e de noite para todo mundo pedindo para ser vice? Será que Marina Silva foi pedir para o Marcos Palmeira para ser vice? Aliás, Marcos Palmeira, eu era a favor. Só resta saber se ele ia aparecer com o mesmo figurino que ele envergava nas novelas da Globo. Que aí, inclusive, eu daria o maior apoio, #prioridades, o voto já tinha dona. Mas, será que o Marcos Palmeira foi chamado? Ou será que o Eduardo Jorge foi? Como estão todas essas histórias na real? Quem vai falar disso com a gente é ele, direto de Brasília, Olavo Soares. Boa tarde. Boa tarde, Madureine. Boa tarde, pessoal. Pois é, porque quando a gente fala em eleição, a gente pensa em nomes como Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Lula, mas tem muita gente mesmo por trás, menos famosa, menos conhecida, que faz a máquina rodar. E como essas eleições tão diferentes, tão especiais, é só ver que até agora nenhuma das pré-candidaturas principais anunciou vice. Esse pessoal, esses coadjuvantes e articuladores, tem ganhado cada vez mais importância. Essa história está sendo contada na reportagem, 10 nomes para entender as articulações dos presidenciáveis nos bastidores, que o Fernando Martins publicou na noite de ontem. No texto, o Fernando relata esses 10 nomes são decisivos para a montagem de coligações, para definição de tempo de TV e até mesmo para que os candidatos entrem em públicos os quais eles não teriam tanto acesso assim. Os primeiros nomes que a gente vai mencionar são de 2 militares. Um é o General Mourão, que é filiado ao PRTB e é um dos cogitados para ser vice do Jair Bolsonaro. O outro nome, também cotado para ser vice do Bolsonaro, é o do astronauta Marcos Pontes. Lembram dele, o astronauta brasileiro. O Marcos Pontes fez sua viagem espacial em 2006 e naquela ocasião ele foi transformado pelo então presidente Lula como uma peça de propaganda de um momento que o Brasil vivia. O Lula, cabe lembrar, poucos meses depois da viagem do Marcos Pontes, iniciaria sua trajetória para disputar a reeleição. Até quando o Marcos Pontes estava no espaço, ele e o Lula chegaram a conversar. E na ocasião, o Lula falou que o investimento que o Brasil fizera no Marcos Pontes era até pequeno pelo orgulho que o Marcos Pontes trazia para o Brasil. O Lula também disse que o Marcos Pontes seria mais... ele comparou o Marcos Pontes ao Ayrton Senna como referência de herói nacional. O Marcos Pontes foi também mencionado muitas vezes pelo Bolsonaro como um possível ministro da Ciência e Tecnologia num eventual governo de Jair Bolsonaro. Bem, se o Marcos Pontes ir às eleições, não vai ser a primeira vez que ele vai ser candidato. Em 2014, ele tentou ser deputado pelo PSB de São Paulo. E a gente separou um trecho de um vídeo que ele divulgou, que ele foi um dos motivos da candidatura dele. A realidade é que a gente precisa trabalhar para melhorar essas coisas. Foi por isso que esse ano eu resolvi me candidatar a deputado federal pelo estado de São Paulo. Eu tive uma carreira com muito sucesso, eu tenho uma carreira de sucesso. Certamente eu não precisaria de política para continuar a ter sucesso ou para continuar a minha carreira. Mas eu resolvi dar a minha contribuição. E naquela ocasião, Marcos Pontes teve 33 mil votos e não foi eleito. No entanto, ele acabou adquirindo uma experiência que pode ser muito, mas muito útil para o Bolsonaro na eleição desse ano, que é de fazer campanha na televisão com pouquíssimo tempo. Vamos ver o horário político do Marcos Pontes. Eu tenho 7 segundos para falar e você 7 segundos para decidir e renovar a política no Brasil. Vote certo, astronauta Marcos Pontes, 4077. E continuando a lista dos articuladores, nós temos 2 prefeitos. Ou melhor, um prefeito e um ex-prefeito. O prefeito é o ACM Neto, prefeito de Salvador e presidente nacional do Democratas. E o ex-prefeito é o Fernando Haddad, de São Paulo. O Haddad ele é atualmente o coordenador do programa de governo do PT para as eleições desse ano. E ele é apontado por muita gente como o nome mais provável do PT na eleição presidencial. Isso porque todos nós sabemos a questão que envolve o ex-presidente Lula. E aí nós temos o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é herdeiro da família real brasileira e é também ligado a Jair Bolsonaro, também cogitado para ser vice do Bolsonaro. Ele falou recentemente com o nosso programa, com a Voz da Consciência,
e destacou que a prioridade dele, de momento, é a candidatura a deputado federal pelo PSL, que é o partido do Bolsonaro. Agora a gente chega à relação de duas pessoas que elaboraram o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Uma delas é Janaína Pascoal, que é filiada ao PSL e é mais um nome cotado para ser vice do Jair Bolsonaro, um dos nomes com mais força. O outro nome é do jurista Miguel Reale Júnior, que é filiado ao Podemos, o partido do Álvaro Dias, e também é apontado como vice do Álvaro Dias. A ideia do Miguel Reale aderir a esse projeto seria de conferir uma espécie de viés mais ético para a chapa. Passamos então por uma relação mais polêmica, que é a dos mensaleiros. Ela tem dois nomes. Um deles é o Roberto Jefferson, que é o presidente nacional do PTB, e levou o seu partido a ser a primeira legenda a declarar apoio a uma grande candidatura, no caso, a do Geraldo Alckmin. O outro nome é o Valdemar Costa Neto, que ainda é um manda-chuva muito grande no Partido da República. E ele teve o passe dele muito valorizado nas últimas semanas, porque o PR foi relacionado com praticamente todas as principais pré-candidaturas, indo de Lula a Jair Bolsonaro, mas acabou fechando com o Geraldo Alckmin do PSDB. Para encerrar essa dos 10 influentes, nós temos o deputado federal Paulinho da Força, ele que é presidente do Partido Solidariedade. O Paulinho ele é apontado como uma espécie de ponte entre o meio sindical e o universo político. E ele também levou recentemente o seu partido a apoiar o Geraldo Alckmin. Isso até gerou uma controvérsia na época, porque sinalizou que o Alckmin poderia voltar a discutir o imposto sindical, que foi cortado durante a reforma trabalhista, e foi muito contestado pelos sindicalistas. E então, para mostrar o perfil político do Paulinho, a gente separou para vocês conferirem uma manifestação que ele organizou em 2015 contra a então presidente Dilma Rousseff. Estamos aqui na porta do Palácio do Alvorada, residência oficial da presidente Dilma, fazendo uma sardinhada. Sardinhada o pessoal está assando ali, o pessoal da Força Sindical, em protesto contra o veto do fator previdenciário. Nós aprovamos o fim do fator previdenciário para que as pessoas pudessem ter aposentadoria digna e a mulher ali, a Dilma, vetou de novo o fim do fator previdenciário. Aprovamos pela primeira vez uma política salarial para os aposentados. Aqueles aposentados que ganham mais que o mínimo teria aumento igual ao salário mínimo. E também a Dilma vetou. Então, por isso, esse protesto nosso aqui na porta do Palácio do Alvorada, para que a gente derrube o veto. Nós queremos agora uma pressão total sobre o Congresso para derrotar o veto da presidente Dilma. E hoje aqui, nossa insatisfação, porque ela está ali dentro, reunida com os líderes, os aliados, né, parece um pouco o Império Romano, né, que o povo que passa fome está do lado de fora, e os poderosos estão lá dentro. É isso aí. Bem, então fica aí o convite, né, para vocês acessarem a matéria da Gazeta, do Fernando Martins, e conhecerem mais os coadjuvantes e articuladores, Madeleine. Pois é, e a gente tem ainda muita água para rolar debaixo dessa ponte, porque Miguel Reale está afiliado ao Podemos, mas aí também ele já arrumou um barraco desnecessário com a Janaína Pascoal, trazendo uma história do tempo do Onça, que já tinha sido publicada pela Júlia do Ailib na revista Piauí. E foi trazer isso agora à tona, porque com um jeito meio de recalque. Achei feio. E aí calhou de ser tipo um dia antes de morrer o doutor Hélio Bicudo, ele dizendo que preferia retirar um processo de impeachment que já tinha sido aprovado pelo parlamento, que já estava a comissão do impeachment instaurada, para colocar para correr outro que era da OAB, que ele nem sabia se ia ser aceito. E aí o doutor Hélio Bicudo não ia ter assinado, ele que foi fundador do PT, e trazer essa história agora. Olha, não sei, eu não poria, muito fura-olho para ser vice. A gente está no país do vice fura-olho, Olavo, acho que esse aí, Álvaro Dias, é muito calmo, muito liano, mas, muito olho, isso aí já viu Roma subir, Roma cair, não vai levar esse cara aí no bagageiro, não. Agora, o Bolsonaro tem um grande problema para escolher o seu vice, é um dos que vão ficar com vice provavelmente do próprio partido, talvez
a questão é a figura dele e mais quem rodeia. Isso faz um que torna praticamente impossível colocar uma pessoa ali em segundo lugar, a menos que haja uma mudança de comportamento. Ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer nesse comecinho de agosto, que já começou com tudo, né, Olavo? Muita coisa, e cabe dizer que o prazo final para o registro das candidaturas é dia 5. Tem só 4 dias, né? O pessoal vai ter que dar um jeito de ralar. O pessoal vai ter que dar um jeito de ralar. Não, é dia 5, se eu não estou enganado. Eu posso até, mas eu tenho... Depois a gente Gente, confere, avisa aí, assim. porque ainda bem que eu não assessoro nenhum candidato, né? Senão ia chegar para ele e falar, olha, sabe o que é? Eu perdi esse prazo, mas o senhor não se preocupa, que 2022 é logo ali. Claro, né? A África do Sul é logo ali, né? A África do Sul é logo ali. Não sei se eu mudo de país, concorre em outra eleição. Mas, enfim, eles vão ter que decidir agora, porque sem vice não registra a chapa, né? Não registra a chapa, e assim, e é legal ver nessa matéria do Fernando Martins, que além do vice, é uma figura que eventualmente vai para debates, tem o nome na urna, tem uma galera que ninguém ouve falar, né, Madeleine? Tem uma grande força, grande máquina, que é o caso do Valdemar Costa Neto, por exemplo, que é um cara que foi preso, que nunca disputou uma eleição majoritária, nunca foi candidato a governador, presidente, nem senador, nem nada, mas tá aí, influente pra caramba, em pleno 2018, 13 anos depois de deflagrar o mensalão. É muito interessante falar sobre isso e expor isso, né, mano? Olha, o Júnior acaba de me mandar um WhatsApp, que é no dia 5 mesmo, Olavo está certo, é no dia 5 o registro das candidaturas, e aí é que nós vamos saber quais serão as alternativas para o Brasil. Enfim, nós estamos de olho trazendo cada passo dessa reta final da definição das chapas. Olavo, um beijo, até amanhã. Valeu, até amanhã.